que prazer estar aqui com vocês, né. A gente que ficou adiando esse momento, a gente quer fazer ao vivo, e para mim que sou uma escorpiana com ascendente escorpião, lua em escorpião, estar aqui com vocês é um imenso prazer, eu espero que a gente passe um pouco da mensagem que a gente veio falar, desse projeto tão incrível que aconteceu, que se chama Agora Vai. Meu nome é Maite Schneider, eu sou cofundadora da Transemprego, sou militante aí de vários projetos sociais desde 1990, olha o tempo já que vai, e uma eterna lutadora de ser ponte, onde tem abismos de desigualdade, de diferenças, enfim, em busca de um mundo com mais equidade, um mundo onde a gente consiga tirar certos limites e ampliar para horizontes da humanidade. Então, prazer estar aqui com vocês. Eu vou ter que falar um pouquinho antes, um pouquinho da Transemprego, um pouco antes, porque para contar como é que a gente chegou até agora vai. Tudo bem? Então, a Transemprego, ela surgiu também em novembro agora, que passou, a gente acabou de completar 7 aninhos de vida, e ela surgiu aí de uma ideia de um grupo de pessoas, né, que está na frente até hoje, que é a Márcia Rocha, são amigas incríveis, a Laerte Coutinho, que vocês devem conhecer, e a super Letícia Lanz. E a gente sentiu a necessidade, porque a gente tinha muitas e muitas amigas e amigos trans, que tinham competências das mais variadas, né, competências, e não conseguiam emprego. Então, a gente tinha amiga com 2 PhDs e que tinha que sair do Brasil porque não conseguia, mesmo com 2 PhDs em determinada área, não conseguia empregabilidade dentro do Brasil. E a gente falou, gente, isso não pode acontecer. Se aqui no Brasil o pessoal finge que acredita em meritocracia, né? E a gente não está conseguindo colocar essas pessoas, não é por conta de não terem as hard skills, a gente precisa fazer alguma coisa. A Transemprego já tinha surgido da ABRAT, que trabalhava a questão de educação, que é a Associação Brasileira de Transgêneros, que a gente fundou também há muito mais tempo atrás. E daí a Transemprego surge como um braço da ABRAT, para trabalhar a questão de empregabilidade de pessoas trans e que pessoas com competências, tanto hard skills quanto soft skills, não ficassem fora do mercado de trabalho. A gente começou há 7 anos atrás, juntinho ali com o Fórum de Empresas LGBT, e bem nessa época a gente começou com uma empresa contratando, que contratou inclusive a Luísa Marilac, que algumas pessoas devem conhecer, de se você tá numa pior, tomar os meus bons drinks, né, Super Luísa, e ela foi empregada na época num motel. E eu falei, nossa, só vai ter motel empregando. Nada contra motéis, mas ledo engano, né? A gente acabou de completar hoje a empresa de número 637, então são 637 empresas parceiras da Transemprego, nesse caminho de construção. A maior empregadora de pessoas trans se chama Atento, que é uma empresa de telemarketing mundial, que no Brasil tem aí quase 80 mil funcionários, e nesses 7 anos de caminhada a gente conseguiu colocar 1.300 pessoas trans. Então, essa é uma das empresas, né? A gente tem outras tantas. Vocês vão ver cases aqui de empresas, inclusive, que eu não vou contar a surpresa, que vocês vão ver aqui na sequência, que já está chegando aí quase a uma centena de pessoas trans também trabalhando, então é muita gente trans que a gente está conseguindo fazer essa pontezinha. E a gente tinha um sonho, né? Eu, Laerte, Márcia, a gente tinha um sonho de, quando criou a Transemprego, a gente não fez festa, porque era para resolver um problema, né, que tinha desse déficit de pessoas com habilidades não conseguirem empregabilidade por conta da sua identidade de gênero, e a gente tinha um sonho de acabar com a Transemprego em 10 anos. Né? Em 15 anos. 10 é o que falta, em 15 anos. Agora tá faltando 8 para a gente acabar, e daí sim, quando a gente não for mais necessária, a gente vai fazer uma grande festa. E esse momento vai acontecer quando a gente verdadeiramente entender, né? Conseguir explicar para as empresas, pelo menos para a maioria dessas empresas, e a gente está indo num bom caminho, que nem eu falei, já são 637 empresas, conseguir fazer com que as empresas entendam que competência não tem nada a ver com identidade, com orientação, com credo, com raça, com gênero, com questão de socioeconômica, com questão de ter ou não deficiência, mas ao mesmo tempo que essas condições são verdadeiramente importantes, principalmente para a consolidação do que hoje é tão buscado no mercado de trabalho, que são essas soft skills, né? Então, capacidades como resiliência, inteligência emocional, de como você vai gerir uma crise, né? Como você, tendo as negativas, consegue ter essa absorção, enfim, várias soft skills que vêm justamente por conta dessas especificidades, por essas especificidades terem sido tão colocadas à margem, terem sido tão colocadas
num outro lugar de não inserção. Agora, dito isso, a Transemprego, dentro dessas habilidades, ela atua em 3 frentes. A primeira frente dela é ser o maior banco de dados de talentos trans de pessoas do Brasil. A segunda coisa é ensinar as empresas que muitas vezes a maioria do preconceito, da discriminação, o que as empresas chamam hoje de vieses inconscientes, acaba sendo pelo não conhecimento. E o não conhecimento, às vezes, gera um estado de nicho. Se eu não conheço, eu não vou lidar, não vou mexer, eu prefiro nem chegar perto. O que é uma grande besteira, né? Porque, na verdade, ninguém conhece ninguém. A gente passa a vida inteira com a gente e acaba não conhecendo quem nós somos, né? Quantas vezes a gente não se surpreende, né? Você que está vivendo já deve saber disso. A gente não se surpreende de chegar lá e falar: nossa, eu não sabia que eu tinha coragem para fazer isso. Ou eu não sabia que eu tinha medo daquilo ali. Porque a gente está se conhecendo a toda hora, a todo momento, e esse é um processo que vai a vida inteira, até porque o mundo aí, a gente está nesse mundo VUCA, agora a gente viu nessa pandemia que a gente está vivendo, que a gente não consegue nem se programar a curto, médio e longo prazo, é tudo muito instável, a gente vai descobrindo vários espaços, né? Não existe mais a pessoa, eu sou formado em tal coisa, não, existe pessoas em formação e a gente está sempre nessa formação constante, e a Transemprego, dentro dessas formações constantes, a gente começou a buscar outros caminhos. O terceiro que a gente faz, a gente ajuda empresas, que a gente já trabalha há muito tempo, então a gente conhece missão, valores e propósito dessas empresas, a gente ajuda essas empresas para além da empregabilidade. Porque muita gente acha que ampliar a diversidade e criar ambientes com mais inclusivos, com mais ambientes mais seguros psicologicamente, passa só pela empregabilidade. Não é. Tá? Não é. Hoje a gente não vai falar sobre isso, mas não é. Existem várias e várias formas da gente ampliar isso e fazer um resultado positivo dentro do que a gente quer, e principalmente na mudança de mindset, com mais responsabilidade social, impacto, enfim, com uma série de coisas. Dito isso, a Transemprego começou também a fazer uma coisa que não era a função dela, que era fazer parcerias para cursos, capacitações, fazer realmente esses cursos como é o Agora Vai, que é um projeto incrível que se iniciou quando se juntou eu, a Fátima e a Thaís, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho. A gente se juntou numa sala e falou assim, gente, a gente precisa fazer alguma coisa, porque tem um abismo. A Fátima e a Thaís são incríveis, então elas já lidam com muita gente nessa parte de recursos humanos, empresas e das mais variadas, e falaram, a gente tem que fazer alguma coisa, porque muito desse conhecimento, se não for para a prática, não vai acontecer. Eu falei, vamos fazer. Daí a gente começou com a ideia de fazer num dia, foram para 2 dias, e se deixasse a gente fazia um seminário, um workshop de mais uma semana, de tão incrível que foi a experiência, para que realmente a gente juntasse as pessoas dos RHs das empresas com esses profissionais trans e a gente começasse a colocar frente a frente essas pessoas para tirar esses vieses inconscientes e começasse a unir. Então, Agora Vai surge do desejo de fazer essa construção. Eu vou contar um pouquinho para vocês das pessoas e como foi o processo seletivo, porque a gente fez no Google for Startups, o Google é um super parceiro da Transemprego há um tempão, e lá o espaço era meio reduzido, então a gente tinha um número limitado de pessoas. As inscrições, assim, quando a gente abriu a inscrição desse projeto, gente, vocês não acreditam, acabou assim, tipo, em 2 dias acabou, a gente já estava com filas e filas de espera, foi muito incrível. E dentro das pessoas que a gente escolheu, eu fiz questão que a gente escolhesse uma variedade dentro da nossa diversidade, né? Porque até quando a gente fala de questões trans, a gente acaba não falando de certas especificidades. Então, eu fiz questão de escolher 21 mulheres trans, porque mulheres trans ainda têm mais dificuldade de inclusão no mercado de trabalho. Dentro dessas mulheres, eu fiz questão de que o recorte fosse também buscando transversalidades, como etnia, raças, todas as variantes possíveis dentro dessa diversidade. Então, foram 21 mulheres trans, 14 homens trans, 4 pessoas não binárias, 3 pessoas queers e 3 pessoas que se identificavam como travestis. Também a gente buscou escolaridades diversas. Então, foi 18 com superior completo, 17 com superior incompleto, 5 pessoas com ensino médio, 3 com cursos técnicos e 2 com pós-graduação. Eu queria que elas se conhecessem, que essas pessoas que estivessem participando tivessem a chance de ver outras realidades possíveis, de tipo, nossa, então pode fazer? Eu falei, pode tudo, né? Tem um cara no teatro que se chama Peter Brook, que eu amo, e que ele fala, nessa vida pode tudo, só não pode qualquer coisa. E o qualquer coisa é não ser a gente, não ser feliz, não ir atrás dos nossos sonhos. Escolhi também de idades diferentes, de diferentes épocas geracionais. Então, eu escolhi 5 nascidos entre 1960 e 70, sim. 6 pessoas aí nascidas entre 71 e 80, 15 pessoas entre 81 e 90 e 19 pessoas nascidas entre 1991 e nos anos 2000.
Escolhi também por signo, né? Claro que signo é super importante para uma escorpiana com ascendente escorpião e lua escorpião como eu. Então eu escolhi aí 2 pessoas de peixe, 3 de touro, 3 de áries, 7 de gêmeos, 5 de câncer, 5 de leão, 5 de virgem, 2 pessoas de libra, 5 de escorpião, 4 de sagitário, 3 de aquário e tive que escolher uma de capricórnio só para não dizer que eu não gosto de capricórnio. Eu coloquei uma pessoa de capricórnio no grupo. Essa construção foi tão incrível, foi um processo tão maravilhosamente, que agora vocês vão escutar como foi feito aqui pela Thaís, que vão contar lindamente como foi feito a Thaís e a Fátima, que a gente conseguiu fazer uma revolução que até hoje não só enche meus olhos, como de todo mundo que participou e todo mundo que não conseguiu participar, escutou outras pessoas falando, falam, quando que vai ter outro Agora Vai? A gente pensou durante a pandemia em fazer uma nova versão do Agora Vai online, mas o Agora Vai ele só existe se for assim, se for olho no olho, tete a tete, precisa dessa presença, porque aí a gente vê que ele realmente é forte e potente. Então, quando passar tudo isso, que vai passar, a gente vai estar junto fazendo novas e novas versões do Agora Vai. Eu espero que vocês possam levar essas ideias também para estar fazendo, porque verdadeiramente esse é um projeto que funciona, revoluciona e faz realmente a gente chegar mais perto daquele mundo ideal que a gente deseja, um mundo que é para mim, um mundo que é bom para você, um mundo que fique legal para todo mundo. Super beijos. Eu já volto aqui, agora vou deixar as meninas falar aqui, porque tem cases, tem muita coisa legal. Super beijo. Oi, meu nome é Thaís Terfunco, eu sou gerente de diversidade e inclusão, já trabalho com esse tema desde 2012. E a gente está aqui hoje para falar um pouco, contar a história do Agora Vai, como que surgiu esse, né, e por que a gente está chamando ele de um projeto revolucionário e que, de fato, a gente viu o impacto que ele pode ter na empregabilidade das pessoas trans. Foi uma ideia que, como a Maite já comentou, surgiu de conversas informais entre ela, a Fátima e eu. E esse projeto ele foi crescendo. A gente viu que só a gente não ia dar conta de todas as ideias que a gente estava tendo ali naquele momento. E a gente começou a pensar nas empresas, nas pessoas que a gente conhece, que compartilham do mesmo propósito, que têm essa mesma que teriam o mesmo interesse genuíno em trabalhar ali para a empregabilidade das pessoas trans e pensando num processo muito de construção coletiva. E eu acho que essa ideia de construir coletivamente o Agora Vai, ela está presente desde a concepção do projeto, como no próprio dia, né, nos 2 dias de eventos e depois com a mentoria, que essa ideia ela perpassasse por tudo que a gente fosse fazer, tivesse essa percepção de construção coletiva, porque a gente não queria nada passivo. A gente geralmente vê muito esses grupos de formação, essas capacitações, que elas são passivas. Chega alguém lá e diz que é o dono do conhecimento, apresenta, as pessoas são totalmente receptivas no seu processo de aprendizagem. E aqui não, aqui a gente queria que de fato as pessoas, as empresas, todo mundo que participasse fosse de fato ativa e na construção, né, desse conhecimento. E eu acho que por isso que deu tão certo e tudo que a gente propôs desde da primeira atividade, de tudo foi bacana nesse processo e ajudou a gente a combinar nos resultados que a gente teve com esse primeiro projeto. Bom, então eu acho que eu sou Fátima, eu sou coordenadora do programa Coexistir do Sincovaga, e ao meu ver, eu acho que o cuidado que a gente teve, né, em todo o processo, desde as reuniões com as pessoas que quiseram, as empresas e as organizações que quiseram participar, né, da construção do Agora Vai, o pensamento mesmo de receber bem as pessoas, de ter uma aproximação muito pessoal mesmo, no sentido de ouvir, de conhecer cada um e de entender os desafios que cada pessoa pudesse apresentar para a promoção da inclusão de fato, né, dos profissionais trans no mercado de trabalho. Então, tudo foi pensado, desde como nós vamos receber, que material a gente vai entregar, como a gente vai acolher, como essas pessoas vão transitar no espaço onde isso vai acontecer.
Então, acho que a gente foi muito feliz, né, nas escolhas e na forma como a gente desenvolveu esse trabalho. Nós saímos desse processo, podemos dizer que saímos desse processo pessoas amigas, pessoas que se reconheceram, pessoas que se gostaram, pessoas que, durante todo o processo, mesmo nos momentos onde houve algum tipo de conflito, a gente foi feliz. A gente se sentiu aprendendo, coletivamente mesmo. Acho que não tem preço o que a gente viveu nos 2 dias em que a gente esteve junto. Num primeiro momento, na orientação profissional, todas as propostas de dinâmicas de grupo tiveram o objetivo de envolver as pessoas e fazer com que elas pudessem refletir sobre todo o processo, debater e chegar à conclusão das melhores formas. Então, nunca foi, na entrevista se apresente desta maneira, não. Como a gente entende o processo e como a gente acredita que é a melhor forma. Então, acho que foi muito lúdico e a ludicidade trouxe para a gente a possibilidade da construção criativa e alegre, né? Então, acho que todo mundo saiu convencido, né, de que construímos o melhor processo. Olá, meu nome é Fernando Costa, eu sou líder do Pride Group, do Pilar LGBTI+, na Sodexo Serviços. Fui uma das pessoas que participaram do projeto, agora vai na parte de desenvolvimento do projeto até a sua conclusão. E participar desse projeto como profissional de RH, como contratante de pessoas, foi uma experiência muito gratificante, foi uma experiência única, de muito aprendizado como ser humano e também como profissional. Fazer parte do projeto, do início até a sua conclusão, no período de mentoria, daqueles 2 dias no final de agosto que foram muito intensos, de muito conhecimento, principalmente no segundo dia, que a gente teve uma troca de experiência muito grande e o mais importante, ter essa vivência com as pessoas trans, ouvi-las, conhecer suas histórias, as suas dificuldades para iniciar no mercado de trabalho, sentimentos de angústia, às vezes de não se pertencer a um ambiente corporativo, só fez a gente pensar, não só eu como um profissional de RH, mas todos os outros que foram no segundo dia para conhecer o projeto também, do que a gente pode fazer de melhor pelas pessoas trans. O que a gente pode oferecer de oportunidades iguais para todos. Foram 2 dias de muita reflexão, como eu falei, que muda a nossa visão como ser humano e também como um profissional para fazer esse trabalho de inclusão de pessoas trans. Falando um pouco da estrutura dos 2 dias de evento, o primeiro dia ele estava muito focado, né, em fazer um acolhimento dessas pessoas trans, mas que elas também pudessem vivenciar algumas etapas de um processo seletivo, né? Então, logo que elas chegaram, a gente realizou uma dinâmica de grupo que tinha esse objetivo, porque geralmente dinâmicas acontecem no processo seletivo e as pessoas não sabem muito como agir, e ali elas puderam vivenciar uma dinâmica, uma atividade, não só para elas se apresentarem, enfim, mas que elas pudessem refletir o que elas estavam fazendo ali naquele momento, e já começassem a vivenciar essa etapa de trabalhar dentro de um grupo, depois apresentar o resultado desse processo, e depois, no período da tarde, a gente se dedicou muito a contar como que são as fases desse processo seletivo, né, porque eu acho que mais do que só dizer como fazer o seu currículo, como participar de uma entrevista, ou entender o porquê das coisas, o que a empresa, o que o entrevistador está buscando quando ele faz algumas perguntas durante o processo, e como que você demonstra a melhor versão de você, né, de si mesmo durante o processo, era muito importante para a gente. Então, como a Fátima falou, foi bastante lúdico, tinha muitas atividades em grupo, onde eles podiam, de fato, colocar a mão na massa e tentar construir, né,
esse conhecimento por si próprio, porque a gente não estaria depois ali no dia a dia, por mais que a gente tenha colocado o projeto de mentoria, a ideia não é que eles fossem dependentes da gente, mas pelo contrário, que eles de fato assumissem essa autonomia, esse protagonismo da carreira deles. E também mostrar que quem não tem objetivo, quem não quer nada, qualquer caminho serve, né? Então, a gente também fez muito trabalhos reflexivos para que as pessoas olhassem para dentro, identificassem aquilo que elas gostam de fazer, aquilo que elas são boas fazendo, e que mesmo você não tendo uma experiência formal de trabalho, como é que você coloca aquelas características, aquelas competências, aquilo que você sabe fazer, e e vende isso num processo seletivo, né? E demonstra quem você é e aonde você pode chegar a partir de todas as experiências que você teve, mesmo que elas não fossem dentro do mercado formal de trabalho. E teve uma etapa muito importante que a gente discutiu muito durante o processo de construção. Teve uma etapa tanto no primeiro dia com as pessoas trans, como no segundo dia com as empresas, né? Que era dizer o papel de cada um deles num processo de inclusão. A gente sempre fala, inclusão é uma via de mão dupla, né, algo que está no nosso dia a dia, mas o que isso realmente quer dizer? Então, teve um momento ali da Maitê representando, né, o Transempregos, sozinha, todo mundo, todas as empresas que estavam participando naquele momento da construção do projeto, enfim, todo mundo saiu e a Maitê teve uma conversa ali real com elas, né, com as pessoas trans que estavam ali, explicando o que é trabalhar dentro do mundo corporativo. Até porque a gente também tem que entender que nem todo mundo, de repente, quer estar no mundo corporativo. Algumas pessoas querem empreender, algumas pessoas querem trabalhar no mercado informal. A gente, então, entendeu e foi muito legal essa conversa que a Maitê teve com o grupo, de fato, a gente estar ali presente, né? E que essas pessoas pudessem estar ali realmente abertas para o que a gente tinha a dizer. A gente sabe que o mundo corporativo, ele é voraz, está longe de ser 100% acolhedor, mas a gente tem empresas bacanas que estão, de alguma maneira, tentando humanizar esses processos, tentando trazer oportunidades iguais, tentando, de alguma maneira, contribuir com a sociedade. E qual que era e aí foi muito legal porque ela discutiu exatamente isso, né? Então, qual que era o papel de cada uma dessas pessoas para a sua inclusão e também para a inclusão de outras pessoas trans. A gente sabe que quando tem um recorte, né, muitas vezes a gente olha para esse recorte e esquece todas as outras coisas, e é o recorte que fica marcado quando alguma coisa dá errado. Embora o Transempregos exista há bastante tempo, embora várias empresas já contratem pessoas trans há muito tempo, é um assunto que nos últimos 2 anos ganhou muita visibilidade. As empresas estão começando a se abrir para esse tipo de contratação, e está todo mundo aprendendo, e eu acho que foi isso que a gente quis mostrar para as pessoas trans, que a gente precisa delas para poder também construir o melhor caminho, né? A gente está ainda desbravando e aprendendo, e a gente vai aprender coletivamente. E no segundo dia, com as empresas, a gente também falou, beleza, a gente entende isso, mas a gente sabe que é difícil ter 100% de controle sobre tudo que acontece dentro da nossa empresa, a gente não tem controle sobre todos os gestores, sobre todos os aspectos, mas a gente, enquanto empresa, tem que ter como premissa não tolerar a intolerância, né? Então, eu acho que esse ambiente de respeito, ele é coletivo, e a gente também mostrou para as empresas o que é esperado delas. Não, eu acho que o que é bacana também é a gente falar, você falou bem, Thaís, mas da gente enfatizar a importância do protagonismo, né? Porque muita gente fala mas é super importante que, e aí eu vou colocar, os profissionais trans exerçam o seu papel, o seu protagonismo para mostrar do seu trabalho, da sua capacidade de promover essa mudança, da influência que eles podem ter, que as pessoas podem ter, no sentido de preparar, de ajudar a transformar a cultura, né? Porque eu acho que é disso que a gente está falando, né? O papel de cada um de nós
profissionais trans ou profissionais que estão dentro das empresas, nas áreas de RH ou de responsabilidade social, de sustentabilidade, não importa, do papel protagonista mesmo para conseguir transformar a cultura do mercado de trabalho, que como bem a Thais falou, é voraz, né? E carece dessa ação mais pontual. Eu acho que foi muito importante o encontro dos profissionais das empresas com os profissionais trans, porque eu acho que de lado a lado sempre poxa, mas eu não sei como fazer, então eu não faço. Então, de repente eu não sou aceito, então eu não converso. E de repente está ali, né, no momento onde as pessoas puderam aprender conceitos, mas também trocar informações ali, olho no olho, né? Sem medo de dizer, olha, eu não faço porque eu não sei, e eu não sei isso, então me ajuda. E o profissional trans poder dizer assim, nossa, mas quando eu vou para um processo eu me sinto desta forma, é fato, não é? E como é que você pode me ajudar a mudar essa percepção e como eu preciso fazer? Isso não teve preço, porque foi olhar para os desafios de lado a lado e buscar e construir soluções conjuntamente. Então, acho que foi extremamente rico, né? Quando a gente, dentro do auditório, dividiu em grupos e colocou profissionais trans com profissionais das empresas e deixou falar, e deixou conversar, e deixou entender quais são os desafios e deixou construir propostas e depois apresentar. Então, assim, foi muito surpreendente, porque às vezes são pequenas coisas que fazem a diferença, né? São pequenas coisas, são pequenos desafios. Às vezes a gente olha e falou, mas é só isso, né? Poxa, mas isso não é difícil de resolver. Isso a gente conseguiu resolver aqui, né? Então, acho que esse processo de construção foi impagável. Tem uma coisa legal que você estava falando, porque quando a gente fala de empregabilidade de pessoas trans, automaticamente as pessoas pensam em banheiro. E banheiro nem apareceu nessa discussão junto, né? Porque o processo de inclusão, ele é muito mais do que eu ter ou não ter um banheiro específico, né? A gente, no fim do dia, banheiro é banheiro, né? A gente fica ali se prendendo, às vezes, a detalhes, quando no fim do dia a gente está falando de respeito, de ouvir, de escuta, né? De empatia. E isso que foi legal, quando você fala dessa construção coletiva, né? Era uma atividade em que eles tinham que pensar quais eram os principais desafios no processo de inclusão da pessoas trans. Nesse grupo misturado entre pessoas trans e empresas, eles tinham que identificar o maior desafio e como que eles iriam solucionar esses desafios. E é isso, né? Ali todo mundo já estava sem armadura, estava ali de fato aberto, proporcionando essa escutativa, esse respeito. E, né, eu acho que a Fátima e o Fernando pode falar mais, porque eles lideraram esses grupos, mas eu que fiquei ali de fora só controlando o tempo e passando, vendo como que cada grupo estava se saindo. Era um sentimento de comunhão, tamanho, que a gente não vai conseguir expressar aqui nesse vídeo, mas todo mundo que participou, e vem das fotos, vem da vinheta que o Rafael do Cinco Vaga preparou para a gente, me arrepia, né? Me enche de emoção, porque no final era um sentimento tão gostoso ali a gente falou muito de colaboração, e parece clichê, mas era mesmo, assim, a gente estava ali aberto e disponível, né? Eu acho que essa disponibilidade para, de fato, conhecer quem estava à nossa frente, quem estava do nosso lado, quem eram as pessoas que estavam ali se entregando, quem era, mais do que, eu acho que a gente talvez não tenha, na empresa que a gente trabalha, talvez não tenha recrutado todo mundo que estava ali, mas com certeza a gente criou vínculos, a gente continuou e continua mantendo vínculo com essas pessoas, e era isso que a gente queria, né? Então, o projeto, ele contava com uma ideia de mentoria no final dele, por uma série de questões, eu acho que a gente tem muito que aprender com, né, os desafios que a gente não planejou antes de começar, mas a mentoria, ela foi bacana porque ela também criou esse outro vínculo com as pessoas, e a gente conseguiu acompanhar e
e de fato, né, ajudar, eu acho que não é nem ajudar, mas de fato contribuir para que as pessoas trans, elas fizessem não só arrumassem um emprego, mas arrumassem um emprego que elas de fato estavam buscando, entendessem quem elas são como profissionais. E a gente vai falar muito de protagonismo, mas é isso, mas para que elas fossem de fato protagonistas das carreiras, né? Acho que mais do que arrumar um emprego, a gente queria falar de carreira. E falar de carreira é olhar para dentro, é olhar para o que a gente tem, o que a gente quer fazer, quando a gente olha para o futuro. E é isso que a gente quis trazer, acho que no Agora Vai, junto com as empresas que participaram. Eu acho que a gente conseguiu ter uma noção do quanto as pessoas foram se aproximando nos momentos onde a gente teve as paradas para os lanches e para o almoço. Então, acho que num primeiro café ali, as pessoas estavam mais ali, cada uma no seu cantinho, numa conversa muito formal, né? De, oi, tudo bem? Eu sou fulano. E à medida que esses encontros foram acontecendo, essas paradas, a gente foi percebendo as pessoas alegres, contando sobre sua vida e formando grupos, e foi cada vez mais difícil a gente terminar o horário dessas atividades, porque as pessoas estavam lá e não queriam sair daquela conversa. Então, a gente pôde acompanhar esse aquecimento das relações nesses momentos também, né? A gente flagrou coisas muito bonitas, né? De conversas interessantes e animadas. Então, no fim, quando terminou, as pessoas não iam embora. Então a gente ali, então tchau, tchau, e tchau, e a gente continuava ali, e falava tchau e passava por um outro grupo e continuava ali conversando. Foi difícil fechar, né? E realmente botar cada um para sua casa. Então, eu acho que a todo momento a gente teve oportunidade de presenciar essa. Eu vou até ser bem pouco humilde aqui, o sucesso daquilo que a gente fez. Bom, falando um pouquinho do projeto de mentoria também, a gente preparou um programa depois do projeto dos 2 dias lá de treinamento, com voluntários, não só das empresas que participaram lá ativamente no desenvolvimento, mas também convidando outros profissionais de RH dessas empresas para participar como mentor e apoiar, contribuir mais uma vez aqui falando da carreira das participantes do projeto, porque a nossa carreira é a gente que faz, a gente não pode ficar esperando da empresa, a gente tem sim que ser protagonista, é o que a gente quer e como que a gente vai fazer para conseguir isso. Então a gente preparou esse projeto de mentoria para gente que já está no mercado de trabalho há um tempo, para compartilhar as nossas experiências, tudo que a gente já passou nas empresas, contribuir, orientar os participantes nesse processo de início no mercado de trabalho, que muitos estavam começando ainda não trabalharam numa empresa. Então foi muito rico essa troca de experiência, mais uma vez poder participar da vida desses participantes do projeto Agora Vai, e pensando como empresa, o quão rico foi ouvir a necessidade das pessoas trans. A gente vê, bom, quando a gente se interessa, a gente vai ler sobre o assunto, está sempre antenado nas notícias, pesquisa, mas ouvir como é a realidade vindo de uma pessoa trans mesmo, isso fica muito mais claro para nós, é mais real, é mais sentimento, é mais fácil para a gente trabalhar a empatia e entender o que essas pessoas passam e o que a gente pode oferecer de melhor para elas, de oportunidades também. Como profissional de RH, a gente
A gente na Sodexo, eu trabalho na Sodexo já há bastante tempo e eu pude acompanhar toda a evolução da empresa, não só com questões LGBTs, mas com todos os pilares de diversidade também aí, pessoas com deficiência, culturas, origens, refugiados, mulheres. Mas hoje eu vendo a evolução da Sodexo, a gente já tinha profissionais trans antes do projeto Agora Vai, mas depois da nossa participação no projeto, com a visibilidade que o projeto teve também, a procura de pessoas trans, não fomos nem nós que fomos procurar tanto as pessoas, mas as pessoas trans estavam vindo até nós. Porque ouviram falar do projeto Agora Vai, porque a empresa é uma das apoiadoras que faz um trabalho inclusivo que dá as mesmas oportunidades de contratação, de desenvolvimento, de promoções, de carreira. Então a procura do projeto, depois do projeto Agora Vai, foi muito grande, assim. A gente tem um banco de currículos só de pessoas trans para a gente ir acompanhando conforme a gente for abrindo as nossas vagas também. Uma das participantes do projeto Agora Vai, que a Thaís me apresentou nesses momentos que a Fátima comentou do café, que a gente vai conversando, conhecendo os participantes. Uma das participantes que era formada em gastronomia, a Thaís me apresentou e a gente contratou ela. Mas lembrando também que não é só ok, fiz lá, preenchi a ficha, contratei. Existe todo um trabalho por trás que a empresa precisa fazer. Hoje a gente vê muitas empresas assim que trabalham muito na comunicação, mas não tem a inclusão. Outras fazem a inclusão, mas não tem o trabalho de comunicação, e essas duas coisas têm que andar juntas. Na Sodexo a gente faz um trabalho muito forte de comunicação com toda a liderança, com todos os colaboradores, principalmente em questão de respeito e do sentimento de pertencer. Os nossos colaboradores precisam sentir pertencentes à empresa. Então, quando a gente fez essa contratação, assim como as outras pessoas trans que a gente já tinha na Sodexo e as que vieram depois do projeto, a gente faz, sim, uma conscientização com a equipe da pessoa que está entrando, com o gestor. Muitos já sabem lidar, já têm uma facilidade para receber pessoas diversas, e algumas a gente conversa também com os nossos clientes, porque a maioria das nossas contratações não são para trabalhar no nosso escritório da Sodexo, mas sim dentro dos nossos clientes. Então a gente faz conscientização com os nossos clientes também, e mostrar para todos eles que é possível fazer essa contratação. A gente tem as nossas dificuldades, às vezes, tem questões pessoais que às vezes a gente tem que lidar, algumas complexidades também, mas quando você tem ali essa mão dupla, essa empatia de ambos os lados para que isso aconteça, esse desejo, essa vontade de fazer o melhor, e o melhor igual para todos, sem diferenciar nada, seja sua identidade de gênero, orientação sexual, se é deficiente ou não, isso facilita muito a convivência. Então, a gente tem esse trabalho. Há uns 3 anos a gente estava aí com uma pessoa trans trabalhando com a gente na Sodexo. Hoje a gente tem mais de 50 pessoas trans trabalhando conosco, e a nossa ideia é ampliar cada vez mais, contratar cada vez mais, mas, mais uma vez, não é só contratar, tem todo o trabalho por trás, o trabalho de bastidores, que é trabalhar na comunicação, promover um ambiente de respeito e com oportunidade de desenvolvimento, de promoções e crescimento para todos, inclusive para as pessoas trans também. Sabe uma coisa que eu estava pensando, né, enquanto estava ouvindo vocês falando, é que, como todo primeiro projeto, acho que a gente estava ali construindo, a gente teve muitos desafios. Eu acho que o primeiro deles foi, em 4 meses, a gente pensar em toda a estrutura, né? Escolher um lugar que fosse de fácil acesso para todo mundo, que fosse numa região central, pensar quem seriam nossos parceiros, e que, por mais que fosse uma construção colaborativa e conjunta, ainda assim envolvia uma questão de custo, né? E como que a gente distribuía esse investimento,
esse SPA, né, esses custos e toda a construção que a gente fez entre as empresas, principalmente porque a gente não tinha um CNPJ, né, não dava para, não era algo assim, eu vou patrocinar um projeto e o projeto ele se pagaria, né? A gente não tinha isso, então cada empresa contribuiu da forma como podia contribuir, cada organização que participou, acho que cada empresa e cada organização que participou contribuiu com seu conhecimento, mas também houve um investimento financeiro para que as coisas de fato acontecessem. Acho que a gente teve uma preocupação também de que as pessoas saíssem de lá, tanto as pessoas trans quanto as empresas, com materiais concretos, né? Que não fossem só os 2 dias de evento, porque a gente também quer porque também é um projeto que não era para ficar ali só para as 30 empresas ou para as 30 pessoas trans que participaram do projeto. Era algo que ficasse perene e que outras empresas, outras pessoas trans se beneficiassem desse projeto. Então, uma coisa muito bacana foi o desenvolvimento das 2 cartilhas. Ela está no site do Transempregos. A gente desenvolveu uma cartilha específica para pessoas trans, muito mais, e assim, a gente fala das pessoas trans porque foi um projeto para o Transempregos, mas ali a gente estava falando de tudo isso que a gente comentou, de carreira, de como que a gente define carreira, como que a gente constrói um currículo a partir dessa autorreflexão, como que a gente participa de um processo seletivo, como que é o processo de entrevista, o que é esperado de você enquanto candidato. Então, é um material assim, muito rico que a gente construiu para que pudesse ajudar outras pessoas trans que não tiveram oportunidade de estar ali nos 2 dias do Agora Vai, porque a gente abriu menos de uma semana as inscrições, recebeu acho que mais de 300 inscrições, e a gente tinha que selecionar só 30 pessoas, porque era um projeto piloto, mas também porque a gente queria que tivesse esse clima intimista, né? A ideia sempre foi conectar pessoas e não trabalhar isso em grandes escalas, mas de alguma maneira construir materiais que pudessem ser referência depois. E da mesma maneira que a gente construiu esse para pessoas trans, a gente construiu um para empresas. Falando dos principais pontos, eu não vou nem dizer desafios, mas acho que é dos principais aspectos que uma empresa tem que levar em consideração, né? Eu acho que, como eu falei, a gente sempre fala de banheiro, mas banheiro é um detalhe dentro de todo um processo de construção de respeito, de entendimento de legislação, de entendimento do que é ser uma empresa inclusiva, né? Então, são 2 materiais que estão disponíveis dentro do Transempregos e que a ideia é que as pessoas possam continuar usando esse material e pensando como que elas podem, independentemente ou não de ter participado do Agora Vai, aproveitarem este material, né? Eu acho que a gente teve, sim, alguns desafios no processo de construção. Bacana que eu acho que a gente já fez várias reuniões pós Agora Vai, a gente acho que aprendeu bastante com os erros que a gente cometeu, enfim, com as coisas, como aconteceram. Acho que quando a gente olha e fala assim, dá para fazer uma versão melhor, com certeza, a gente já sabe quais são esses caminhos, né? Então, acho que, de novo, né, pensar nessa questão da escolha do espaço, quem são os parceiros que estão juntos, porque não é simples construir um projeto desse, mas que com certeza os resultados mostram por si só. Não vou dizer que todas as pessoas que passaram pelo projeto estão neste momento empregadas ou não, e se todas as empresas que passaram, se elas de fato contrataram pessoas trans ou não, mas eu sei que cada pessoa que participou desse projeto levou alguma coisa consigo. Eu acho que ele foi transformador nesse sentido. Eu acho que existe uma vida antes do Agora Vai e uma vida depois do Agora Vai para mim, porque essa escuta de... Uma coisa é a gente... Acho que o Fernando colocou isso, né? Uma coisa é a gente ler sobre o processo de inclusão, uma coisa é eu baixar a cartilha do Agora Vai e ler o que eu, enquanto empresa, preciso fazer. Mas vivenciar é estar lado a lado e construir junto com as pessoas trans, o que é a solução, porque às vezes a gente fica criando barreiras na nossa cabeça, o limite está na nossa cabeça, e aí você escuta ali, não, mas eu só quero ser respeitada pelo meu nome social, eu quero só usar o banheiro com o gênero que eu me identifico,
eu quero só uma oportunidade, e a gente, enquanto empresa, às vezes não leva em consideração essas questões, a gente fica pensando nas coisas mais complexas e o oi, tudo bem, fica de lado, né? Então, acho que esse olhar de entender também que a inclusão ela não acontece só dentro da empresa, porque essa pessoa, ela sai da casa dela, ela tem um trajeto até ela chegar na empresa. Então, por mais que eu crie esse ambiente seguro, saudável, respeitoso dentro da minha empresa, como é que eu estou olhando, né, os impactos que aquela pessoa vivencia fora? Às vezes ela não vai chegar tão bem porque ela sofreu algum tipo de ofensa, discriminação no trajeto, como eu, enquanto empresa, acolho essa demanda sem o clássico, é mimimi, sem o clássico, é o politicamente correto, agora a gente não pode, as pessoas são frágeis, ou as pessoas reclamam. Acho que uma das coisas que para mim ficou da Agora Vai é essa escuta real e empática, essa coisa de estar junto, de se permitir ouvir o que as pessoas têm a dizer e entender que eu, enquanto uma mulher não, né, descendente de japonesas, cisgênero, nunca vou entender o que uma pessoa trans passa e vivencia no dia a dia delas. Mas o quanto que eu, apesar disso, usando o meu privilégio, o lugar que eu ocupo, posso sair em defesa dessas pessoas e contribuir para um mercado de trabalho mais humano, menos voraz e mais respeitoso. Eu acho que eu não falei no início, mas eu queria muito agradecer pela oportunidade de estar aqui apresentando o projeto, né, falando do Agora Vai para vocês, porque ele foi transformador, né? Eu acho que existe na minha vida o antes e o depois do Agora Vai, não só pela repercussão que ele teve depois, né, durante, acho que muitas pessoas falaram do Agora Vai durante aqueles 2 dias em agosto, mas porque ele de fato mudou a minha vida, né? Eu acho que a gente teve ali uma oportunidade única de estar em contato com as pessoas trans e estar proporcionando esse contato com empresas, né? Eu acho que a gente buscou muito pessoas chaves dentro das empresas, né? E não aquela coisa assim a pessoa que lidera o programa de diversidade, porque ela já sabe o que ela já tem a simpatia, ela já está buscando aquilo que a gente estava buscando com o projeto, mas as pessoas que são a porta de entrada nessas empresas, né, o recrutamento e seleção, e que eles pudessem ali olhar como que eles podem ser mais empáticos durante esse processo. Então, eu acho que é muito bacana ver o resultado e a transformação que isso gerou, a quantidade de pessoas que procuram para conhecer o projeto, para baixar as cartilhas, né, o próprio contato que a gente tem com as pessoas trans pós esse evento, acho que mudou e é muito bacana estar acompanhando o desenvolvimento e a carreira delas, mesmo depois de um ano de projeto. Eu acho que uma amostra disso está aí, né, nos depoimentos que a gente tem aqui de pessoas que passaram pelo processo e tem muito a dizer sobre o quanto isso contribuiu para a vida delas. Bom, eu só tenho a agradecer a oportunidade de ter participado desse projeto que, como a Thaís falou, foi transformador, assim. E como eu disse também, tanto para o lado humano como para o lado profissional. E hoje eu levo isso comigo para toda a vida, espero participar de mais projetos e levo também todos os meus companheiros que participaram com a gente no desenvolvimento dele e também os participantes, que são pessoas incríveis que eu tenho contato até hoje. Olá, eu sou a Mariana de Stella Piazzolla, sou cofundadora e consultora da Integra Diversidade e fui convidada pela Transempregos para participar do projeto Agora Vai. No primeiro momento eu fui facilitadora de uma dinâmica e na segunda fase eu fui convidada a ser mentora e recebi um presente que foi mentorar a Maite Lopes Bessa. E esse processo começou ano passado, quando a Maite estava num processo de transição de carreira, ela é arquiteta, mas ela tinha desejos outros de experimentar novas habilidades artísticas, e acho que rolou uma identificação muito forte, porque ela estava num momento também pensando em como empreender diante das habilidades que ela já tinha, e eu já faço formação para mulheres empreendedoras, então acho que foi muito legal poder ajudá-la nesse sentido. Esse processo durou um ano devido a recessos de final de ano e pandemia, então a gente acabou deixando mais para o final do ano encerrar esse processo, inclusive modelando o negócio dela,
E durante a pandemia eu fui acompanhando um pouco já esse momento de empreendimento dela, porque ela começou a vender máscaras de pano e achei super legal, porque acho que foi um pouco também já um momento de experimentação. Claro que não estava ali naquele primeiro momento o empreendedorismo com relação à produção das máscaras, mas eu acho que também já deu para aproveitar e experienciar com ela o que seria esse empreendedorismo que ela vem já pensando em exercer. E enfim, como toda relação é uma relação de troca, não foi, né, apesar de eu ser mentora, não foi só ela que aprendeu, eu pude aprender muitas coisas com ela também, como qualquer relação, e fico muito contente e feliz de ter participado desse processo. Tudo bom? Meu nome é Maitê Lopes e eu queria contar um pouquinho para vocês de como foi a minha experiência de participar do processo de mentoria promovido pela Integra Diversidade. Ano passado eu estava em busca de emprego e participei do evento Agora Vai, promovido por eles, a fim de conectar empresas e pessoas trans que estavam em busca de uma colocação no mercado de trabalho. Naquela ocasião eu não consegui nada, mas eu me inscrevi no processo de mentoria e eu só posso dizer que foi uma experiência maravilhosa, né? Apesar de o processo ter sido um tanto tortuoso, né? Eu acho que tanto por eu no momento não saber ainda muito bem o que eu queria, onde que eu queria chegar, e também por adversidades que vieram, como o ano de 2020, por exemplo, né? Mas apesar de todas as dificuldades, a Mari, que foi a minha mentora, né? Ela me ajudou a tentar enxergar a oportunidade nesse momento em que até então eu só conseguia ver dificuldades, né? Foi aí que ela me incentivou a começar a produzir máscaras de proteção, já que eu havia feito cursos de corte, costura e modelagem ano passado, né? Eu estava um pouco relutante, eu achei que não fosse dar muito certo, mas comecei a produzir para mim, para familiares, para amigos, e as pessoas foram gostando, o negócio foi crescendo, hoje é a minha principal fonte de renda. E eu tô tão empolgada que, assim, eu pretendo continuar tentando empreender nessa área, e eu acho que eu devo muito isso a esse processo de mentoria, a Mari, a Maitê e a toda a equipe da Integra Diversidade. Tá bom? Grande beijo. Tchau. Olá pessoal, eu sou Ian, tenho 24 anos, me identifico como homem trans e estou aqui para contar para vocês um pouquinho da minha experiência no projeto Agora Vai, que foi uma iniciativa da Transempregos em agosto de 2019. Foram 2 dias de evento. No primeiro dia foi mais voltado para workshops e para ensinar a gente a construir um currículo, se candidatar às vagas, utilizar o LinkedIn. Até então eu nem reconhecia todo o potencial do LinkedIn para se posicionar profissionalmente e ir atrás dos objetivos de carreira, né? Não via como um canal para chegar até os recrutadores e ser visto pelas empresas. E o segundo dia foi mais voltado para uma interação mais próxima com os profissionais das empresas participantes, e foi anunciado também o programa de mentoria, que foi para mim o maior diferencial, que foi o que torna o projeto tão revolucionário. Porque para mim, assim, tendo toda a informação de como concorrer às vagas, como atender os requisitos, ser notado pelos recrutadores, eu ainda tinha uma questão com a minha confiança e com a minha autoestima de querer, de me sentir capaz para tentar uma vaga. E nesse ponto, o JP, que foi o meu mentor, foi uma das pessoas que mais me apoiaram, mais me incentivaram, me deram força e me ajudou a conseguir meu primeiro estágio. Atualmente já estou no segundo, agora eu estou no estágio comercial de uma startup chamada Eu Reciclo, e com certeza assim, agora vai ter um papel fundamental para eu conseguir levar bem outras entrevistas de emprego
e conseguir ser visto como um profissional competente e qualificado para estar dentro das grandes empresas, assim. Só tenho a agradecer o projeto, só tenho a agradecer a Maitê e todo mundo que esteve envolvido, e eu espero que se replique e que tenha muitas outras pessoas impactadas positivamente pelo projeto. Meu muito obrigado a todo mundo e um beijão.